Olá a todos. Ontem eu fiz um vídeo aqui que foi sobre este livro, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. E eu falei um item que assim gera um pouco de polêmica, que é este aqui, sobre Ruth. Ruth a Moabita ou Ruth a Israelita. E assim, eu não imaginava, quando eu falei isso, que isso aqui poderia gerar algum problema. Por quê? Porque eu não imaginava que não tinha conteúdo em português. Essa discussão é uma discussão que tem muito inglês, muito. Ela é importante pra caramba, ela é mais importante do que parece, a gente vai falar sobre isso hoje. Ela tem uma relação direta com o Messias, é muito importante essa discussão aqui. E apareceu um monte de gente contando as heresias que, tipo assim, todo mundo já sabe em inglês, ó, há muito tempo que isso aí é heresia. Inclusive tem livros sobre esse assunto. Mas eu não sei se as pessoas têm dificuldade de colocar no Google em inglês, etc. Tal. Eu gostaria de fazer essa discussão, até porque eu não vi em português. Então vamos fazer essa discussão aqui que vai ser interessante. Então é o seguinte, tudo é baseado no seguinte, olha só. Uma pessoa colocou o seguinte, Ruth, a Moabita, aí coloca a descrição do que está escrito lá na Bíblia, certo? Ruth, a Moabita, disse a Noemi, babá. Então essa moça é Moabita, que voltou com Noemi, babá, e coloca essa discussão. Pois bem, e aí apareceu aqui uma pessoa, ó, várias pessoas colocaram um positivo, 9 positivos ali, o que indica que o comentário foi muito apreciado. E aí vem aqui a Maria dizendo, ó, continue, é isso aí, etc, tal, né? E eu vou explicar para vocês como é que lê a Bíblia hoje, olha só. E aí vem o Leonardo e diz assim, não adianta mostrar textos. Sempre vem com malabarismo para dizer que não é bem assim, ou não vai dizer que essa parte foi traduzida errada, e etc. As pessoas elas têm dificuldade de ler a Bíblia. A Bíblia, tem um conceito na Bíblia que é o seguinte, a gente precisa de 2 testemunhas pelo menos, ok? Então quando a gente tem uma dúvida, por exemplo, a Terra está estática, porque parece em Gênesis que está estático, certo? Ah, não posso falar só por Gênesis. Vou pegar Josué. O que parou? Foi a Terra ou foi o Sol? Ah, foi o Sol. Pois é, tenho 2 testemunhas, certo? A gente vai pegar sempre trechos para um validar o outro, para a gente tirar a dúvida. Pois bem, então vamos lá. E o Leonardo aqui se sente incomodado porque simplesmente é melhor falar que Ruth é descendente do incesto de Ló e que esse incesto de Ló, daí veio o Messias. É isso que as pessoas falam, infelizmente, certo? É uma heresia isso aí. Agora, a gente vai ver até a origem dessa heresia. Mas, olha o ponto aqui. A Lacilene, ela colocou um ponto aqui, diz assim, ó, Miriam não teve problema com Zipora, ela teve na verdade com a segunda esposa de Moisés. Aí isso foi um equívoco meu mesmo, certo? Quando eu li o livro, eu falei o seguinte, nossa, olha só, falei sobre a questão de Jetro e tudo mais, e aí no livro não fala de Miriam ter ficado com lepra por causa disso. E eu lembrei, ó, esposa de Moisés, etc. Tal. Mas naquele momento, naquele exato momento, eu não me toquei, assim, não fiz o tico-teco de que Moisés tinha mais do que uma esposa, como a maioria dos israelitas, inclusive, né? É que, bom, coisas da cabeça, a gente esquece algumas coisas. Então, assim, corrigindo, é verdade, tá correto o que ela falou aqui. Agora, vamos pra Ruth, especificamente. Ruth é um problema sério. Então é o seguinte, olha só. O Flávio disse assim, ó, eita, vamos ler a escritura. Vamos ler a escritura, hoje a gente vai ler a escritura, hein, Flávio? A gente vai aprender a ler a escritura. Ruth era moabita. E ele vai lá, pega uma passagem e mostra de novo que ela é moabita. Ok. Então, ou seja, os moabitas eram descendentes do incesto de Ló, certo? Com as filhas dele. E na linhagem do Messias, a gente tem uma moabita. É isso. Vamos vendo, presta atenção. A gente vai fazer uma discussão bem interessante depois. A Lacilene colocou um outro comentário dizendo, ó, na Bíblia diz que Ruth era moabita, sim, diz que era moabita, a gente vai entender, ela não é moabita no sentido de descendente de Ló, a gente vai ver isso já. E ela comentou aqui sobre a questão de novo aqui da segunda esposa de Moisés, falha minha mesmo, certo? Coloquei lá como se fosse a primeira esposa, mas é realmente a segunda esposa, que foi a questão da lepra. Então assim, esquece essa questão da lepra, ok? Vamos lá. Erro meu. Não foi do livro. Fui eu que coloquei assim de cabeça, pensei, e coloquei. Mas, continuando aqui. O livro de Ruth diz que ela era moabita, diz o Marcelo. O marido dela que era israelita, que mudou para Moabe e lá casou com uma moabita. Vamos lá, vamos pensar isso aí, direitinho. Este livro aqui é um livro de 328 páginas que fala só sobre isso.
só sobre isso. Não estou tirando nada da minha cabeça, é só sobre isso. Se chama, ó, A Verdade sobre Ruth. Ruth, a Israelita. Infelizmente, esse livro aqui já é de 2004. 2004. Já faz, ó quanto tempo o pessoal já está estudando isso aí. Faz muito mais tempo do que 2004. Esse livro foi publicado em 2004 e tem muitos outros estudos de vários discipulados mostrando isso aqui. Vários estudos. Ponto. Agora, este cara aqui, ele não tem mais o livro para vender. Eu já tentei comprar esse livro aqui, certo? Então assim, o que eu estou fazendo? Eu estou compilando informações de vários discipulados que tem em vários lugares, de vários estudos. Mas eu não consegui ainda comprar esse livro aqui. Por quê? Porque o cara que tem esse estudo especificamente, o cara é hardcore, núcleo duro, vamos dizer assim. O cara é hardcore. Ele colocou lá, ó, nós não aceitamos receber dinheiro através do sistema do anticristo PayPal. Ele colocou isso aí. Então assim, para mim comprar o livro, eu tenho que mandar uma carta pro cara, tenho que mandar um cheque, tenho que fazer um espetáculo para conseguir comprar o livro. E assim, eu não tenho tempo para ficar fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de pirueta para ficar mandando cheque, recebendo, não sei o que, etc. Tal. Queria comprar pelo PayPal mesmo, mas não dá. Mas ele fala sobre a questão dessa heresia especificamente. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele vai olhar, nesse livro aqui, ele olha a fundo a questão, por exemplo, das regras bíblicas, a gente vai falar um pouco sobre isso, e diz assim, ó, o porquê essa questão de Ruth ser tratada como uma moabita é uma heresia que foi muito propagada e quais são as consequências. Eu sei explicar para vocês exatamente o porquê Ruth não era uma moabita no sentido de descendente de Ló, ok? Eu consigo explicar perfeitamente, a gente vai ver isso aqui. Agora, todas as ramificações dos problemas que isso causa, tipo assim, eu não sei todas, eu sei algumas e eu vou falar para vocês. Então é o seguinte, vamos lá por partes. Esse estudo que vocês vão estar vendo aqui hoje, eu estou colocando ele, vou colocar tudo escrito direitinho, eu quero que todo mundo tenha esse estudo, não só aqui no vídeo, porque no vídeo às vezes é mais demorado, etc. Tal. Eu gostaria que todo mundo tivesse esse estudo. Eu vou mandar na lista de e-mail esse estudo aqui, certo? Alguém me provocou, agora eu vou mandar para todo mundo aqui na lista de e-mail, para todo mundo saber exatamente quais são as passagens bíblicas do que eu estou falando. Vai ter registrado, quem tiver interesse. Quem já se cadastrou, eu não mandei no mês passado lista de e-mail, eu não mandei a newsletter, esse mês eu vou mandar essa daí. É só colocar aqui, ó, vai ter um link abaixo, você coloca o seu e-mail aqui, você clica aqui, eu concordo em receber os boletins, clica aqui, eu não sou um robô, clica aqui em assinar. Quando você fizer isso, você vai receber um e-mail automático, não sou eu que estou enviando, é uma máquina que está enviando, dizendo o seguinte, você vai ter que confirmar, você vai clicar num botão lá, ó, confirmar. Quando você confirmar, isso aí sim vai para o banco de dados e aí vocês vão poder receber o e-mail. Então assim, quem quiser receber esse estudo, se cadastra lá. Vou deixar o link abaixo. Primeiro link, fácil. Pum, clicou, colocou o e-mail e aí tem que lembrar de ir lá procurar no spam, etc. para clicar pela segunda vez. Agora, todo mundo vai receber esse estudo aqui. Então é o seguinte, esse estudo eu estou compilando, estou colocando, não é o melhor estudo do mundo, não é o mais completo, tem estudos muito melhores, mas é o que eu consigo fazer. E assim, eu ia fazer outro vídeo hoje, não tinha nada a ver com nada, de Bíblia especificamente, vai ficar para quinta, um vídeo muito interessante, mas eu vi que é um problema e quando a gente vê um problema, uma pedra de tropeço, a gente retira. Então vamos lá. Então é o seguinte, ó. Esse aqui já é parte da newsletter. Eu vou pegar alguns trechos aqui e eu vou conseguir explicar melhor para vocês. Vou ler aqui, não terminei ela, mas é o seguinte. Ruth, ela não podia ser uma moabita descendente de Ló. Ela não poderia ser. Por quê? Porque ela era bisavó do rei Davi. E o rei Davi era a terceira geração depois de Ruth e Boaz. Os moabitas, eles não eram permitidos entrar na congregação de Israel. Os moabitas não são. A gente já vai ver isso aí. Então, se você se casasse com um moabita, seus descendentes não teriam permissão para fazer parte da congregação de Israel, entrar no templo, por 10 gerações. Olha só, diz aqui, Deuteronômio capítulo 23, versículo 3. Nenhum amonita, nem moabita, que as duas nações vieram do incesto de Ló, entrará na congregação do Criador. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Então, o rei Davi, ele era da terceira geração, não era depois de 10, era a terceira geração de Ruth e Boaz. Se Ruth realmente fosse uma moabita, como as pessoas dizem, ela não seria permitida entrar no templo e seus descendentes também não poderiam entrar no templo até a 10ª geração. O rei Davi, a gente sabe que ele basicamente
participou das atividades do Senhor na congregação, do Criador, e o rei Salomão, filho dele, fez o templo que foi depois destruído e tudo mais. Ele fez o templo. Então, ou seja, ele pôde entrar lá dentro. Então ele não era moabita. Ele não era moabita. Não tinha nenhuma descendência moabita. Não tinha nenhuma vertente moabita. Essa discussão não sou eu que estou fazendo. Estou apresentando para vocês o que muitas pessoas já discutiram. Eu só estou apresentando aqui. Então vamos lá. Então não tinha como. Agora, Davi entrou no templo, né? Vai falar de um pedaço aqui, a gente vai ler direitinho. E depois, ó, a gente poderia ignorar isso. Em geral a gente ignora. Mas tem vários problemas que saem disso. Então, por quê? Porque Ruth está na genealogia do Messias. E o Messias vem da genealogia que o Messias vai ser, ou é o rei, certo? O rei dos reis, inclusive. Então, assim, tem regras para isso. Então, se você tiver qualquer desvio ali, você tem problema. Vamos lá. Ó. O Criador prometeu nas Escrituras que o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. Pois bem, agora, olha só, além disso, o Criador instruiu os israelitas que eles não poderiam designar um rei estrangeiro, um não israelita, para governá-los. Todos os reis tinham que ser israelitas de linhagem de Judá, como podemos ver abaixo. Então diz aqui, ó, Deuteronômio 17, versículo 15. Porá certamente sobre ti, como rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás reis sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja dos teus irmãos. Pois bem, o Messias, ele é o rei dos israelitas, certo? Então como ele poderia vir dessa linhagem especificamente? E o rei Davi, como é que ele poderia vir dessa linhagem? De uma moabita? Qual o segredo disso? Calma aí, vamos lá. Então é o seguinte, olha só. Desta forma, antes de nos aprofundarmos mais no tema, de cara, eu já vou encurtar a história aqui. Ruth era uma mulher israelita que vivia na terra de Moabe, a gente vai ver qual a diferença na escritura, e não uma filha de Moabe, ou seja, descendente de Moabe. Então vamos lá. Continuando aqui, vamos lá, vou pular algumas partes. Então diz assim, ó. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por que eu coloquei em verde aqui? Porque é importante para caracterizar o momento. Ou seja, é na época dos juízes especificamente, é o momento temporal, onde estava lá Ruth. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e dos seus 2 filhos Malom e Quilion. Efrateus, de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si, presta atenção agora, mulheres de Moabe. Ou aqui está como na tradução, mulheres moabitas, mas tem uma especificação do Strong que a gente já vai ver. E era o nome de Orfa e de outra era Ruth, e ficaram por ali quase 10 anos. Pois bem, agora, quando a gente pega em Números, na Bíblia, livro de Números, capítulo 25, versículo 1, a gente vai ver que os israelitas, aqui está em inglês, por que eu coloquei em inglês? Porque em português está traduzido errado. Diz assim, em inglês você vai ver o seguinte, que os filhos de Israel, eles cometeram pecados com quem? Com as filhas de Moabe. Tá aqui, ó, daughters of Moab, filhas de Moabe, filhas. Esse filhas de Moabe, se a gente for ver o Moabe aqui, é o Strong 4124, ok? 4124. E antes desse Strong 4124, que é o número da palavra para Moabe, tá aqui filhas, o termo filhas. E o Strong é 4124. Anota aí na cabeça, 4124. Pois bem. Agora, então tá aqui, ó, 4124. Filhas de Moabe. Tá lá em Números. Pois bem. Quando a gente vai em 4124, tá aqui Moabe. Filhas do que? De Moabe. Moabe são dos descendentes de Ló. Ló praticou lá o incesto e aí tem a descendência de Ló. São os Moabitas e os Amonitas. Ok? Pois bem. Será que Ruth vinha daí? Vamos dar uma olhada. Quando a gente pega o trecho de Ruth, tá aqui, ó, em inglês também. Tá lendo daqui para lá.
ok? Diz assim, então Ruth, a Moabita. Quando a gente pega o Strong, que está aqui em cima, o número da palavra de referência na Bíblia, a gente vai ver que o Strong é 41:25 e não 41:24. Ela não era do Strong 41:24, que é descendente de Ló. Ela é Moabita, da terra de Moab. Então a gente vai dar uma olhada aqui rapidinho. Olha só. O Strong 41:25 é diferente do 41:24. Que é o quê? Descendente da terra de Moab. Nasceu em Moab. As pessoas que nascem em Moab são moabitas. Por exemplo, vou deixar mais claro aqui. A Califórnia, nos Estados Unidos, ela era do México, ok? E aí o governo americano foi lá e comprou a Califórnia do México, agora é dos Estados Unidos, certo? Desde aquela época, quando era do México, quem nascia na Califórnia era californiano. E hoje continua sendo californiano. Só que, no período do México, eles eram mexicanos. E no período onde os Estados Unidos é dono da Califórnia, você vai ver quem vai entrar um outro povo ali, e esse povo aí não tem relação com os mexicanos, é outro povo. Certo? A mesma coisa aconteceu em Moab. A gente já vai ver a história aqui bíblica sobre esse assunto, sobre o que aconteceu com Moab exatamente e os mapas. Então é o seguinte, isso aqui é de um estudo, exatamente o que eu estou falando para vocês, que olha só, quando você vê, nesse estudo aqui, você vê o 41:25, você vai ver então que o Strong, a indicação da palavra é diferente de filhas de Moab. É uma mulher de Moab, uma mulher nascida em Moab. E é o que o pessoal coloca aqui. A diferença entre... Essa figura nem foi eu que fiz, isso aqui é estudo sobre esse assunto aqui. Olha só, filhas de Moab. Tem essa palavra aqui em hebraico para definir filhas de Moab. E mulher de Moab é diferente. Ruth era uma mulher de Moab, ela não era uma filha de Moab. As filhas de Moab são descendentes do incesto de Ló. As mulheres de Moab são as mulheres que nasceram no terreno, na terra de Moab. Assim como na Califórnia. Okay? Não tem relação mais com a descendência de Ló, a gente vai ver já o mapa. Pois bem, então assim, ó, para deixar a história longa um pouco mais curta, Ruth era uma israelita que vivia na terra de Moab. Ela não era da linhagem moabita do incesto de Ló. Sabemos que Josué assumiu o controle da planície de Moab e os residentes locais foram removidos, e estudaremos isso rapidamente em seguida. Então é o seguinte, aqui está a região de Israel. E aqui está Canaã, e aqui estavam os moabitas, ok? Antes de chegar os israelitas. E aí, os israelitas, como eles não podiam entrar na terra de Moab, porque o Criador falou, não, vocês não vão passar, vocês não vão perturbar os moabitas, ok? Os israelitas, eles saíram por aqui, eles tiveram que contornar a terra de Moab por aqui, certo? Só que nesse meio tempo, um reino aqui do norte veio e invadiu a terra dos moabitas, isso está na Bíblia. E aí os amoritas, eles tomaram conta de metade da terra de Moab, tá vendo? Eles tomaram conta, tá aqui ó, os amoritas, e aqui está Moab, e aqui está as planícies de Moab, que é uma região bastante fértil, que tem muita comida. Então o que acontece? Estavam os moabitas aqui, os israelitas estão dando uma volta aqui nesse lugar gigantesco sem saber de nada, os caras invadiram aqui, tomaram conta do terreno dos moabitas. Os moabitas ficaram agora resumidos a esse pedaço de baixo, e aqui foi tomado, ok? Foi tomado. Não era mais dos moabitas. Pois bem, então os israelitas, eles tinham esse cenário aqui, eles estavam passando por baixo, ó, por Edom, eles vão passar por aqui, e eles vão agora tentar cruzar os amoritas que roubaram aí, ou invadiram a terra de Moab. Pois bem, então eles vieram por essa seta aqui, esse estudo não é meu, inclusive só estou traduzindo para vocês, eles vieram aqui para cima, e agora eles têm que cruzar a região dos amoritas. Pois bem, e aqui tinha uma estrada. Então a ideia deles era chegar aqui nessa beiradinha, subir aqui por cima, dar a volta e chegar em Canaã, que era a terra que eles exatamente iam receber. Só que eles foram conversar com o pessoal daqui e o pessoal resolveu encrencar. Então eles saíram pro pau, certo? E eles invadiram os amoritas. Pois bem, isso está na Bíblia. Esse terreno aqui, que foi conquistado dos amoritas, ele depois foi dado para a tribo de Ruben. Aqui ó, tá a planície de Moab. Você vê até que, olha só, não tem uma região bem verde aqui, ó, no mapa? Uma região bem verde, porque aqui tem muita comida, um lugar muito positivo. Pois bem, esse lugar aqui todo ficou como a terra de Ruben. Isso aqui é a planície de Moab. Ok. E adivinha onde estava Ruth? Estava aqui, ó, terra de Ruben. Ela não estava lá para baixo, no que sobrou de Moab. Ela estava aqui. Só que essa região aqui se chama planície de Moab. Ok?
que é o país de Moabe, era exatamente aqui. Então o que acontece? Quem mora aqui é moabita. Mas a gente vai ver já nas escrituras que todo esse terreno aqui não sobrou um vivo. Os israelitas tiraram tudo. Quem estava lá, mulheres, crianças, tudo. Só deixou os animais. Então assim, ou seja, os israelitas entraram arrasando aqui. Esse terreno aqui acabou, não tinha mais moabita nenhum. Passou muitos anos, a gente chegou lá em Ruth, em Juízes, se lembra? Na época dos Juízes. E depois de muitos anos, mais de 300 anos, então, ou seja, está lá Ruth. E naquele momento, Ruth, ela é uma moabita, uma mulher moabita, nasceu na terra de Moabe, mas ela não é uma filha de Moabe. Então a gente vai ver isso na escritura já. Deuteronômio 3, capítulo 3, versículo 3 a 8. E também o Senhor, o nosso Elohim, nos deu a nossa mão Og, rei de Bassã, e todo o seu povo, de maneira que ferimos, até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que não lhe tivéssemos tomado. 60 cidades, todas na região de Argob, o reino de Og de Bassã. Todas as cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, e muitas outras cidades sem muros. Destruímos-los. Fizemos a Sion, rei de Esbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra das mãos daqueles 2 reis amorreus. Amorreus, a gente acabou de ver. Os amorreus que invadiram ao terreno dos moabitas, que estavam além do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon, que fica para cima. Agora, a terra era habitada depois disso, a terra passou a ser habitada pelas tribos de Ruben, Gade e Manassés, como está em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 8. Nenhum moabita permaneceu na terra de Moabe, nessa parte de cima. Nenhum moabita. Então assim, você falar que nenhum moabita está lá, porque diz a Bíblia, mas Ruth é a moabita, aí você tem um problema sério, certo? Então é o seguinte, vamos lá, continuando aqui. Agora, a terra era habitada pelas tribos de Ruben, Gade e Manassés. Ok. Deuteronômio 29, versículos 7 até 8. Vindo vós, pois, a este lugar, Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, nos saíram ao encontro, a peleja, e nós os ferimos. E tomamos a sua terra, e a demos por herança para os Rubenitas, para os Gaditas, e a meia tribo de Manassés. Pois bem, então assim, aquela região norte, onde tem a planície de Moabe, quem nasce ali é moabita, ou seja, uma mulher moabita, mas não é uma filha de Moabe. Quando aparece na Bíblia os descendentes de Moabe, vai aparecer lá filho ou filha de Moabe. Acabei de mostrar para vocês no Strong. Quando aparece Moabe no sentido de uma pessoa nascer de Moabe, é outro Strong, é uma mulher de Moabe. Ruth era uma israelita, mulher de Moabe, nasceu em Moabe. Da mesma forma que quem nasce na Califórnia hoje é americano, mas no tempo passado era um outro povo que estava lá, que eram os mexicanos, certo? É a mesma coisa. Só que os Estados Unidos conquistou isso na base do cash e os israelitas conquistaram isso na base da porrada, certo? Então é diferente. Agora, só uma pergunta. Quem inventa essas heresias aí contra os israelitas? Esse monte de heresia? Adivinha? Adivinha. Tem alguma ideia? Não, olha, se você for procurar onde diz essas coisas, você vai encontrar só em site jesuíta, né? Interessante. Então, assim, a maioria das pessoas gostam muito de acreditar nos jesuítas, mas eu prefiro ainda acreditar nos israelitas, ok? Nos israelitas tem muitos estudos de israelitas muito bons que, assim, varrem a Bíblia de um lado a outro, encontrando todos os pontos interessantes, porque você, lembre-se, para você analisar a Bíblia, você precisa de 2 testemunhas. Então, você tem um problema em Gênesis, procura lá, em Josué, você procura em vários trechos diferentes para você juntar eles, ok? 2 testemunhas pelo menos. A questão de Ruth, ela era uma mulher de Moabe. Ela não era uma filha de Moabe. Está claro nos Strongs. Então, para finalizar, Ruth, a israelita, mulher da terra de Moabe. Esse é o correto. Ok? Quando está lá no Strong, também está correto. Ruth, a moabita, mas está com o Strong certo, a palavra certa. Quando a gente traduz isso para o português, acaba ficando confuso. Certo? Porque no português fica lá, Ruth, a moabita. Não, mas que moabita? Da descendência de Ló, do incesto de Ló? Não, porque Ruth
está na linha genealógica do Messias, do rei Davi, do rei Salomão. Não pode, ela não pode ser moabita, não tem como. Porque senão, tipo assim, nada faria sentido. E quando você vê que os israelitas entraram na planície de Moab, a planície de Moab é deles, eles varreram, não tinha nenhum moabita lá, ali só tinha israelita. Agora, se morreu todos os moabitas e ali só tinha israelita, tipo, acreditar que Ruth era descendente de Ló, moabita descendente de Ló, tipo assim, uma loucura, né? A gente sabe disso, de onde vem. Vem lá de um monte de pessoas aí que, vamos dizer assim, como não tem a linhagem sanguínea, etc, tal, os caras começam a inventar historinha aí para poluir a ideia de todo mundo, isso é incorreto. Agora, corrigindo algumas heresias. Não, o Messias não defendeu uma prostituta, como muitas pessoas falam. Não, ele não defendeu. Leia a Bíblia, veja quais partes foram incluídas ou não, e veja o que significa o que as pessoas falam. E o Messias, ele não veio de uma linhagem de moabitas, ok? Tem outras discussões aqui que o pessoal fala sobre o Messias, mas a gente vai deixar para depois, porque esse tipo de discussão ela acaba sempre sendo muito extensa. A gente vai fazer todas essas discussões aos poucos, mas assim, existem muitos estudos sobre o assunto e a maioria das pessoas preferem ignorar esses estudos todos, né? Ou seja, paciência. E lembre-se, não é só pegar uma palavra na Bíblia e falar, está escrito Moabita, portanto, não sei o que. Você tem que ler a Bíblia. Ler a Bíblia não é simplesmente ler em português. Porque eu tenho desculpa, isso aqui é a Bíblia. Por que eu tenho uma pancada de livro de Bíblia? Tenho 10 Bíblias diferentes. Porque cada tradução tem coisas boas e ruins. Não adianta eu falar o seguinte, a melhor tradução é essa, a melhor tradução é aquela. A gente vê que tem traduções que são muito ruins, tem traduções que são um pouco melhores. Agora, você pega, por exemplo, essa Bíblia aqui, difícil pra caramba pra ler, mas ela tem qualidade. Por exemplo, tem trechos que foram retirados de todas as Bíblias que estão aqui. Inclusive trechos onde você vê na Bíblia que você tem, tá lá, versículo 5, versículo 6, versículo 15. Cadê o resto dos versículos que estão aqui? Você pega outra Bíblia e tá lá, versículo 6, versículo 15. Cadê o meio? Aí você vai lá, aqui tem. Então assim, no mínimo a gente precisa prestar muita atenção. Ler a Bíblia não é uma tarefa fácil. Assim, eu não ia fazer esse vídeo para hoje, eu gastei o dia inteiro para isso aqui, esse vídeo aqui específico. Eu não ia produzir esse estudo hoje. Eu vou terminar talvez essa semana para deixar o estudo bem bonito, e vou enviar para todo mundo que estiver na lista de e-mails. Quem tiver interesse, lembre-se, link abaixo, só colocar um e-mail aqui, eu concordo, não sou um robô, assinar, entra lá no seu e-mail, você vai receber o e-mail, confirmou, você vai receber, é de graça, você vai receber esse e-mail lá com esse estudo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção e pela paciência. Até mais.